Prontinho. Bem, turma, vou aproveitar, enquanto alguns alunos vão ingressando, vou aproveitar para dar alguns recados e avisar que temos novidades essa semana. Acredito que vocês já foram informados pelos professores das aulas anteriores de que essa aula de hoje ela vai ser gravada e convertida para que vocês possam assisti-la em outro link como de costume. Isso porque nós estávamos fazendo a gravação da aula por um sistema e que muitos alunos acabavam não conseguindo fazer o acesso. E agora, com esse sistema novo, todos os alunos terão acesso às aulas gravadas. Então, nós vamos deixar disponibilizados no início do bimestre, no início que nós começamos a fazer a gravação durante o período da coronavírus, deixar disponível para que todos os alunos possam assistir, né, a gravação, tá bom? Então, essa informação foi dada pela coordenação essa semana. Não sei se vocês foram informados pelos outros professores, mas estou informando que as minhas aulas, né, acredito que as dos outros também, mas no meu caso, vai ficar disponibilizado para vocês. E a de hoje, com certeza eu já vou conseguir fazer essa conversão e encaminhar para vocês logo mais, tá bom? Aproveitar então o segundo recadinho de que queria agradecer a participação da turma com relação ao acompanhamento, né, das aulas, com relação aos exercícios que semana passada eu postei, a turma como um todo acompanhou, fez os exercícios, então isso possibilita, né, que todos possam aí estar participando, né, desenvolvendo as atividades. Então, fico muito feliz que todos possam ter feito, né, esse acompanhamento e seguido aí com esse tema que é tão importante para vocês de obrigação, tá? E a aula de hoje, turma, nós vamos já ingressando para o término aí do semestre. Por isso que a aula de hoje, ela vai falar de extinção de obrigação. A gente já começa a caminhar aí para o finalzinho do semestre. Porém, ainda temos 3 aulas, né, a aula de hoje, para tratar do tema de extinção de obrigação. Nós vamos falar de pagamento e outras modalidades indiretas de extinguir a obrigação. Nas próximas aulas, nós falaremos também sobre inadimplemento, tá? Composição de juros, constituição de mora, todas essas consequências do inadimplemento, ok? Então, só para vocês poderem se situar, né, conhecer e saber um pouquinho do que resta do nosso semestre e como nós conduziremos, né, a aula daqui para frente, ok? Então, dito isso, turma, nós já vou disponibilizar para vocês o material da aula de hoje. Nós vamos falar então de extinção da obrigação e nós vamos começar com o primeiro tema, que é através do pagamento, ok? Então, eu vou liberar o material, um material que, inclusive, ele está, né, no slide player. Eu vou disponibilizar depois o link no site para vocês. Já vou colocar aqui no link do chat para vocês, quem quiser abrir e assistir aí, abrir no próprio computador, que você consiga colocar aqui no chat. Consiga. Vou colocar. Prontinho. Então, é só ir lá no chat que vocês vão ver o slide player e assim a gente consegue já disponibilizar, né, vocês poderem visualizar.
Agora, quem não tem, né, quem não quer fazer o acompanhamento pelo slide player, eu vou liberar aqui para a gente poder ir acompanhando pelo nosso material. Opa. Bem, já tem aluno entrando. Ok, acho que agora foi. Bem, turma, acredito que todos estejam vendo a tela. O nosso tema de hoje, então, é sobre pagamento. Então, a gente vai começar a tratar, abordar esse tema. Vamos lá? Bem, eu sei que boa parte de vocês já ouviram falar de pagamento, afinal de contas, é um dos meios mais utilizados hoje em sociedade, é uma forma de que a sociedade comercial, né, ela realiza as suas transações, as suas atividades. Então, nós permanecemos com esse sistema desde, né, da antiguidade. Os fenícios já realizavam o comércio através de escambo, e aí ao longo de toda a Idade Média, né, Idade Moderna, a gente permaneceu. Afinal, somos uma sociedade estritamente comercial e, portanto, o pagamento ele permaneceu como uma forma de extinção da obrigação até o presente momento. E aí vem a questão, o que vem a ser, né, o pagamento, como é que ele deve ser constituído, mudou ao longo dos anos, como é que a sociedade tem enfrentado, né, essa questão do pagamento. Então, o nosso Código Civil, ele contempla boa parte dessa evolução histórica, que ao longo, né, das leis que foram concebidas, levaram, né, o legislador a regularizar o pagamento da forma como ele se encontra hoje. Agora, claro, tivemos mudanças ao longo dos anos, afinal de contas, a sociedade evoluiu, né, na forma, no lugar, no objeto de pagamento, mas a essência, né, permaneceu ao longo aí de todos esses anos. E começa, né, por um conceito muito simples do professor Caio Mário da Silva Pereira, e ele constitui aí o pagamento como sendo o fim normal da obrigação, né? O fim normal porque toda obrigação ela deve cessar naturalmente, e ela vai cessar naturalmente através do cumprimento da obrigação. Então, o cumprimento da obrigação vai se fazer, no caso, através do seu pagamento. Pagamento tem aí a expressão pacare, significa pacificar, né? Pacificar normalmente a obrigação. A gente então tem a ideia de pagamento. Então, esse conceito clássico do professor Caio Mário da Silva Pereira, ele é muito importante, porque nós não precisamos tentar conceituar o pagamento como uma ação, uma atitude, simplesmente como um fim normal da obrigação. Eu como devedora, assumi uma dívida e, através do pagamento, eu ponho fim a essa dívida. Muito simples, ok? Quando a gente trata, então, na prestação, quando a gente olha para as prestações da obrigação, ou prestação de dar, fazer e não fazer, então, quando eu cumpro essa obrigação de fazer, quando eu cumpro a obrigação de não fazer e de dar, na qual me comprometi, então também cessa a obrigação, eu realizo o pagamento. Tudo bem? Agora, é importante a gente observar que existe formas de pagamento. Aquela na qual a pessoa, né,
numa obrigação, por exemplo, de dar uma certa importância, fica fácil de visualizar o pagamento, porque você o faz diretamente. Agora, existem outras formas, né, em que é possível você efetuar o pagamento, mas de forma indireta, como acontece quando você faz uma compensação. Na compensação, o devedor, ele tem um crédito para receber, mas ele também tem um débito para efetuar. Então, o que o devedor faz? Ele compensa o crédito que ele tem a receber pelo débito que ele tem a pagar. E com isso, o pagamento ele é efetuado de forma indireta. Isso também acontece com a consignação, com a novação e com outras formas de pagamento indireto que a gente vai ver a seguir. Então, aguarde um pouquinho, logo mais a gente vai tratar das formas indiretas. Como isso também acontece com a forma anormal, quando o bem se deteriora, né? Quando há uma invalidade. Então, aí haverá também uma extinção da obrigação. Só um minutinho que eu preciso liberar alguns alunos aqui para a aula. Prontinho. E aí sim daremos seguimento. Ok. Então, temos a forma direta, indireta e anormal. Aí vem as grandes perguntas, né? Quem deve pagar? Quem deve, né? A quem eu devo pagar? O objeto desse pagamento, como se faz, como se constitui a prova, em que lugar e tempo que eu efetuo o pagamento. Então, dito que pagamento é o fim da obrigação, nos resta responder esses outros pontos. Quem deve pagar, a quem se deve pagar, como se deve pagar, de que forma, com que prova e em que lugar e a que tempo. Então, essas são perguntas que agora a gente passa a responder. A quem deve pagar? Então, nós temos aí o artigo 304, começamos com qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la usando seu credor, se o puser, os meios conducentes à exoneração do devedor. Então, é o que a gente chama da pessoa juridicamente interessada, tá? Que é diferente da pessoa juridicamente não interessada. Então, por exemplo, um fiador, ele tem interesse em pagar a dívida e extinguir aquela obrigação? Sim, porque ele está vinculado ao negócio jurídico, tá? É um pouco diferente da condição do terceiro não interessado. Um familiar, por exemplo, que paga a dívida, ele tem sim vontade, né, de ajudar, de não ver o familiar numa condição deplorável, inadimplente, mas ele não tem interesse jurídico, como tem, por exemplo, o fiador, tá? Então, essa distinção, ela é muito importante. E por isso que o pagamento efetuado por terceiro não interessado, aqui o parágrafo único, ele tem uma característica muito peculiar, de que o terceiro não interessado que fizer o pagamento para liquidar a dívida, se ele fizer em nome e a conta do devedor, ele não vai ter direito, né,
de exigir depois o pagamento em nome próprio. Então, perceba que há uma diferença. Se você, terceiro, pagar a dívida, você precisa exigir que o pagamento seja efetuado em seu nome. Se você faz em nome do devedor por conta dele, você não terá direito a reclamar aí a compensação, né, deste valor, justamente porque você está dando a característica de que esse negócio jurídico, né, a liquidação desse débito, foi feita pelo próprio devedor, por conta deste devedor. E nesse caso, o credor, ao receber esse pagamento, cumprimento desta prestação, vai entendê-la que foi cumprida pelo devedor, entendeu? Porque está em nome deste, ok? Então, o devedor, nesse sentido, pode se opor ao pagamento do terceiro aqui não interessado, justamente porque ele o faz em nome do devedor. Tá? E o devedor, vamos supor, recusando que o pagamento seja feito, vamos supor, é uma dívida prescrita, mas o interessado deseja que o pagamento seja feito. O devedor pode se opor? Pode, né, para não ver a dívida quitada em seu nome, ok? Então, nesse aspecto, o credor tem direito a receber, mas tem também o devedor, né, o direito aí de fazê-lo. Por isso que tem que haver uma concordância entre as partes no cumprimento deste pagamento, ok? Agora a gente vai tratar, né, o pagamento efetuado por terceiro não interessado, no caso do artigo 305, em que ele diz: esse terceiro que paga a dívida em seu próprio nome, agora é diferente, ele exige que o pagamento seja feito em nome desse terceiro, agora ele vai ter direito a reembolso do que pagou, tá? Mas percebam que esse reembolso, esse direito de crédito que surge agora para o terceiro não interessado, ele não se caracteriza como uma subrogação, tá? Ele o faz em nome próprio, pagando dívida de terceiro. Então, um pai, por exemplo, que vai até o credor e paga a dívida do filho. Então, o filho se chama José e o pai se chama Antônio. Então, ele paga a dívida do José, mas no recibo vai vir o nome de Antônio. Antônio efetuou o pagamento da dívida constituída pelo José. Deu para perceber? Então, percebam que Antônio não está se subrogando nessa qualidade agora como credor dessa dívida. Ele somente terá direito ao reembolso daquilo que ele efetuou, até porque com o pagamento a obrigação se extingue, ok? Esse pagamento por terceiro não interessado, ele deve ocorrer antes do vencimento, porque o parágrafo único desse artigo vai trazer uma seguinte observação, ó. Se pagar antes de vencida a dívida, só terá direito ao reembolso no vencimento. Então, mesmo esse reembolso, ele fica atrelado à data do vencimento, porque não poderia exigir do devedor um pagamento anterior do vencimento, uma vez que ele se obrigou, né, a pagar só naquela data, ok? Então, se ele o faz antes,
ele o faz por livre e espontânea vontade, ok? Uma outra observação aqui, ó, o terceiro que paga deve dar ciência ao devedor, até porque para eles não pagarem os dois, né? Não pagar os dois, fazer um pagamento duplo ao credor, né? E se o pagamento pelo devedor ocorrer, o terceiro não terá direito ao reembolso, porque ele já cumpriu, né, a obrigação. Então aí ele só vai poder, ou aquele que paga, o terceiro não interessado, que também pagou ao credor, não vai ter direito ao reembolso ao devedor, mas vai ter direito a reclamar a restituição daquilo que fez ao credor. Tudo bem, turma? Até aqui? Tranquilos? Então, a gente está no primeiro ponto, sabendo conhecendo aí quem deve efetuar o pagamento. Nós vimos que, a princípio, é o devedor primitivo, mas também pode acontecer de um terceiro interessado e não interessado honrar o pagamento do devedor primitivo junto ao credor, ok? Dando sequência, então, voltando lá para o nosso slide, que está já disposto no slide player, a gente vai trabalhar nos temas seguintes. Deixa eu liberar, que tem bastante aluno chegando agora. Vamos ver se todos ingressam, para a gente, então, dar continuidade ao nosso tema. Vamos lá. Então, para quem chegou agora, estamos tratando do tema de extinção da obrigação, nós estamos falando de pagamento. Eu já passei alguns slides, vocês vão ter que aí assistir a gravação para poder pegar o comecinho da aula. Então, na sequência agora, nós vamos tratar, né, quando acontece ainda esse pagamento por terceiro, com ignorância ou oposição do devedor. Então, olha o que vai acontecer. No 306, vocês viram que a gente está fazendo a leitura sequencial dos artigos. Isso é importante para que vocês, fazendo a leitura do artigo em casa, né, sobre o tema de hoje, aprecie, levante, né, todos esses pontos que a gente está observando. Então, o 306 vai falar: o pagamento feito por terceiro com desconhecimento ou oposição, né, contrariância aí por parte do devedor, não obriga ao reembolso, se o devedor tinha meios para elidir a ação. Então, o pai, por exemplo, que se antecipa, paga a dívida do filho e depois o filho vem: pai, na data do vencimento eu tinha condições de pagar e eu desejo fazer o pagamento. Então, se fez de forma contrária, né, sem que o filho soubesse, o pai não vai ter aí direito ao reembolso, ok? Então, como nós dissemos, esse exercício de extinção da obrigação, ele cabe ao devedor, se pessoa estranha. Se pessoa estranha deseja o fazer, então, ou ela é interessada, porque detém um vínculo jurídico, ou porque não tem interesse, mas aí, portanto, deve dar conhecimento, estar de concordância com o devedor, ok? Então, a nossa regra fundamental é justamente a de que o devedor não pode ser sacrificado em seu direito, veda o enriquecimento indevido, e o terceiro tem direito de quitar a dívida se o fizer em nome e por conta do devedor, ok? Então, esse ponto ele é muito importante para que vocês possam verificar a qualidade aqui da negociação efetuada, ok? Seguindo, né, a gente vai tratar agora, né, da eficácia desse pagamento. Justamente quando a obrigação é de fazer e há uma transmissão, né, dessa qualidade, dessa
propriedade. Então, lá no artigo 307, então ele vai dizer, só terá eficácia o pagamento que importar transmissão da propriedade, quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu. E o parágrafo único ainda vai acrescentar, se der em pagamento coisa fungível, não se poderá mais reclamar do credor que de boa fé a recebeu e consumiu, ainda que o solvente, no caso do devedor, não tivesse o direito de aliená-la, tá? Então, essa regrinha, ela traz justamente a eficácia desse pagamento. Como esse pagamento vai ter eficácia se realizado pelo devedor ou por terceiro interessado ou terceiro aí não interessado. Então, essa eficácia, ela só vai ser consistente, né, só vai importar nessa transmissão quando aquele que o faz possui o objeto. E esse objeto, sendo coisa fungível, pode ser reclamada aí para, né, a favor do credor que de boa fé recebe e consome. Então, a gente está trabalhando aqui, ó, na obrigação de dar coisa certa ou incerta, tá? Uma vez para que eu possa cumprir essa obrigação, eu tenho então que transmitir o bem, entregar o bem. E essa entrega, ela só se efetiva com aquele que é o titular, né? Que possa transmiti-la, ok? Então, tem aqui algumas considerações a ser feita. A primeira, de que presume-se de boa fé, presume-se, né, que o credor esteja de boa fé ao receber essa coisa, certa ou incerta, que era objeto da obrigação de dar, tá? Se a coisa foi recebida pelo credor de má fé e ele consumiu, haverá aqui um prejuízo de pleitear, né, indenização pelo dano sofrido, tá? E, por final, se ainda não consumiu, ele terá que reivindicá-la ao dono, né? O dono, na verdade, poderá reivindicar a devolução aí da coisa e entregue indevidamente ao credor, ok? Então, um aspecto, né? Isso acontece às vezes quando a coisa é furtada, né? Roubada, e aí é entregue coisa diversa daquela que foi contratada. Então, observar que na obrigação de dar coisa certa ou incerta, o pagamento vai só ter eficácia quando importar transmissão da propriedade daquele que detém esse direito, daquele que pode fazer a transmissão. Então, no caso de um proprietário, né, do real dono legitimado da coisa. Porque se for um mero detentor, um mero possuidor, ele não poderá fazer a transmissão de bem alheio que nem lhe pertence, ok? A capacidade, né, para receber a prestação, e agora a gente está olhando para o credor, para que ele possa receber esse pagamento, ele pode se fazer efetivamente ou ele pode estar representado por um procurador, né, por um advogado, por quem ele tenha confiança. Só que mesmo que ali, naquele momento, não haja um documento que justifique essa condição, ele poderá ratificar, tá? Então, é importante construir esse direito, né, de representação. No caso das obrigações solidárias, lembram aquelas em que eu tenho mais, né, partes na relação
multipartes no polo de cada relação jurídica. Então, vamos supor, sendo uma obrigação solidária ativa, é porque eu tenho vários credores, tá? Então, imaginemos que agora a obrigação ela vai ser efetivada a vários credores. Então, eu tenho lá marido e mulher que tem um crédito a receber. Ele tem que receber o veículo, né? Receber o veículo que foi dado, entregue, por exemplo, para fazer uma limpeza, né? Na loja, lá no local que faz higienização de veículo. E aí, o prestador de serviço se comprometeu a entregar o veículo, ok? Então, a entrega deste bem, tá? Ele caracteriza pela obrigação, por uma obrigação, tem que entregar o bem aos donos, de modo que há uma responsabilidade aqui solidária ativa. Isso pode ser entregue tanto para a mulher quanto para o marido, eles são credores simultâneos daquela obrigação. Então, entregando para o marido, a obrigação se encerra. Entregando para a mulher, a obrigação se encerra. Então, o pagamento a qualquer um deles exclui a prestação, o cumprimento aqui da prestação. Tá? Então, observar, agora, um casamento das matérias, né? A gente trabalha, que a gente já estudou com relação à obrigação solidária, né? Com relação às sessões de crédito, sessões de débito, que foram matérias da aula passada, e aí a gente traz também esses estudos juntamente aqui com o pagamento, tá? No caso de título ao portador, né, vocês já devem, não sei se vocês já estudaram lá no direito empresarial, títulos de crédito. Então, vamos supor, eu tenho um cheque, né, eu tenho uma nota promissória e ela está destinada aqui àquele que porta o título, aquele que porta o cheque é considerado credor do documento, ok? Então, ele é quem o banco, né, no caso, deverá considerar e efetuar o pagamento a favor deste que portar o título, ok? Então, ele portando o título, ele é credor e deve receber a prestação. Então, nós estamos estudando quem deve, né, pagar e agora a quem, né, deve ser efetuado. Então, no caso de ser efetuada a prestação, ela deve ser feita ao credor ou a quem de direito o represente, inclusive sendo ele credor de um título, um cheque, uma nota promissória, ele é que deve receber, ok? Agora aqui, turma, eu trago no artigo 309 um termo muito interessante, é o chamado credor putativo. Nossa, professora, que termo é esse, credor putativo? E o que ele significa, turma? Quando a gente usa esse termo putativo, turma, é justamente para considerar que uma pessoa se aparenta no lugar de outra. Então, quando eu digo que há um credor putativo, é aquele que se apresenta como a pessoa apta a receber a prestação, mas não é de verdade, tá? Isso acontece, pode ser objeto de pessoas de boa fé, né, que podem, num ato, né, de credibilidade, se passar no lugar do credor para poder receber. Mas também pode acontecer esse crédito, esse pagamento putativo em ações, né, falsificatórias, né, em ações fraudulentas. Então, a gente precisa distinguir quando o direito vai aceitar a figura do credor putativo. Então, para o direito, a figura do credor putativo ele aparece quando o pagamento é feito de boa fé. Por quê? Se for uma fraude, né, se houver aqui algum ato ilícito na qual alguém se passa por outra, primeiro que há a falsificação ideológica, né,
pode ficar configurado algum estelionato, obter uma vantagem devida. Então, o direito afasta essas figuras, tá? Agora, se é um pai, por exemplo, que paga a dívida de um filho, né? Mas se passando por este para que o pagamento seja aceito, tá? Então, percebam que esse crédito que venha a ser pago a favor de algo, né, desculpa, que eu troquei. No caso de um filho que tem, né, um valor a receber e o pai se passa pelo filho para poder receber essa importância. Tá? Então, agora ao contrário, é o crédito. Estamos falando de crédito, então estamos falando de quem recebe, tá? Então, esse pagamento, quando constituído da boa-fé, e boa-fé, a gente tem a chamada boa-fé subjetiva e objetiva. No caso da boa-fé subjetiva, de demonstrar atos de lealdade, né, atos de veracidade. Quando eu tenho a boa-fé objetiva, no sentido de demonstrar esses atos, né, deles não ficarem só no âmbito interno, deles serem exteriorizados, ok? Então, quando o credor ele age nessa condição, a gente caracteriza esse crédito, esse pagamento efetuado a quem exteriorizava essa qualidade como um pagamento válido, tá? Então, acontece muito, às vezes, em cidades pequenas, no interior, onde a contratação, ela se faz, né? Onde todo mundo conhece todo mundo, né? Então, acontece de determinada pessoa, muito bem aparentada, com uma vestimenta, né? Muito sólida, muito bem, né, sofisticada, aparecer, né, na residência do devedor, se dizer, né, que é o credor daquela importância e todos ali na cidade compreenderem que ele é o credor, né, daquele valor, né, daquela importância. Ele que é o dono da fazenda, né, e sempre aparecer como, né, ele é apontado, ele é o dono da fazenda. Então, uma vez que eu tenho que fazer o pagamento para o dono da fazenda, eu tenho que fazer para ele, né? Então, às vezes, as pessoas acreditam que ele seja realmente o dono da fazenda. Quando, na verdade, ele é um mero administrador. O real titular, né, não se aparenta ali na região, então todos acreditam que aquele na qual o pagamento foi efetuado seja o dono da fazenda, mas na verdade ele é um mero administrador. É que ele se aparenta perante a comunidade como sendo o dono, tá? Então acontece, e aí o direito vem só para não fazer com que o devedor fique prejudicado nesse pagamento, porque a sustentação do credor aparente, ela é clara, ela é de boa fé. Então, portanto, o pagamento passa também a ser válido, ok? Acho que passei. Ó, agora a gente vai falar do pagamento feito ao acredor incapaz. Vocês sabem que a incapacidade, nós tivemos mudanças recentes no nosso Código Civil. A incapacidade que no Código de 2002 era dividida entre absoluta e relativa, trazendo na modalidade absoluta circunstâncias em que o legislador fazia menção a diversas condições, né? E como também o faz na forma relativa. A questão é que depois de editado, né, votada e vigente o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, portadora de deficiência, a gente tem uma visualização, um estudo integrado do direito, uma interpretação no sentido de que haveria ali uma revogação parcial
do artigo 3º e 4º do Código Civil, de modo que hoje a qualidade de incapacidade, a não ser que seja, né, dos menores de 16 anos, que são considerados absolutamente incapazes, não existiria nenhuma outra condição, nenhum outro elemento que justificasse, né, que justifique aqui a incapacidade absoluta, ok? Então, nesse contexto, a gente tem por certo que a incapacidade, ela é em outras modalidades, como do pródigo, da pessoa com problema mental, ela é considerada como sendo aqui uma incapacidade relativa, ok? E, portanto, já que o tema ele é tão relevante para o nosso estudo, a gente vai tratar, caso esse pagamento seja feito a um credor que é considerado incapaz, qual então é a consequência legal dessa condição. Então, o artigo 310 vai trazer a seguinte observação: não vale o pagamento cientemente feito a credor incapaz de quitar, se o devedor não prova que, em benefício dele, efetivamente reverteu, né, aquele crédito. Então, é importante, vamos imaginar, eu tenho que fazer o pagamento a um menor, eu tenho que fazer, né, um pagamento aí a um pródigo, ou a uma pessoa com deficiência mental, por exemplo. Eu posso fazer, a lei não impede, mas desde que eu prove que, efetuado o pagamento, este pagamento se reverteu, né, em benefício do próprio incapaz. Por quê? Ai, turma, professora, claro que vai reverter em benefício dele. Não sei. Se for um pródigo, qual é a qualidade do pródigo? O pródigo, ele não vai dilapidar o patrimônio, não é aquele que dilapida o patrimônio sem avaliar as suas consequências. Se eu faço o pagamento para o pródigo e ele entra no primeiro bingo e esvazia, né, toda a carteira com o jogo, aí a pergunta é feita: reverteu em benefício, esse pagamento reverteu em benefício do incapaz? Não. Ele pode ter se divertido lá no bingo, né? Mas ele se arruinou financeiramente. Ao final do dia, ele volta para casa sem nenhum tostão. Então, percebam que o artigo 310, ele quer verificar que, se o pagamento feito é incapaz, não foi prejudicado, porque se foi, ele deveria ter sido pago a quem? A o representante legal, né? Pode ser aí um curador, no caso dele já ter, né, uma certa incapacidade relativa, ou, no caso de um menor de idade, aos seus pais, ok? Ou tutor também, ok? Apresentação do instrumento de quitação, turma. Receber o pagamento aquele que porta, né, do documento de quitação, tá? Então, como nós dissemos, portador do título, do cheque, da nota promissória, tá? Então, só considera autorizado a receber o pagamento quem portar esse título de quitação. Uma observação que o artigo 312 vai trazer é de que o pagamento não valerá quando houver aqui terceiros, né, contra estes terceiros que poderão constranger o devedor a pagar de novo. Então, só retomando o tema que a gente já falou do terceiro interessado, que ele tem que dar ciência ao devedor para que não seja pago duas vezes. Então, aqui, intimado para a penhora, o credor, né, desculpa, o devedor, deve pagar ao credor, tá? Ou apresentar uma impugnação, né? Ou se opor a que terceiros venham fazer o pagamento, tá? Então, é um artigo que também
denota aí considerações acerca da quitação. Na sequência, a gente vai falar do objeto do pagamento de sua prova. Esse é um tema muito importante, turma, porque quando a gente pensa em extinguir aqui a dívida, deve logo imaginar que estamos falando do cumprimento da prestação. Então, se é uma obrigação de dar, eu tenho que entregar ou restituir uma coisa certa ou incerta. Se é a obrigação de fazer ou não fazer, eu tenho que respeitar aquele cumprimento. A questão é que o artigo 313 vai trazer a seguinte observação: o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Esse tema, turma, ele é muito importante porque nós temos que centrar a ideia de que o credor ele tem que receber aquilo que foi combinado. E isso acontece muito nas prestações, quando foge daquilo que foi combinado. Então, imaginemos, ele contratou um determinado veículo para alugar, né, durante as suas férias. Ainda que mais valioso, a empresa, ela contraria o que foi combinado? Contraria, tá? Alguns de vocês falam, professora, mas quando eu alugo um carro, se a empresa me oferece um de maior valor, eu aceito. Mas veja, você o faz por vontade, né? Você o faz por deliberação. Claro, o carro é mais potente, ele tem mais espaço, ele tem mais conforto para você e para sua família. Mas observe, no ramo negocial, a obrigação foi descumprida, tá? Ainda que ela tenha oferecido para você um bem mais valioso. Você pode recusar no balcão da entrega, né, lá da locação. Se você disser, não, eu contratei um carro X, eu quero esse carro X ou o meu dinheiro de volta. Aí ela é obrigada a cumprir o que foi combinado ou rescindir a negociação. Agora, quando você fala, não, eu concordo em receber algo maior, algo melhor, mais robusto, carro mais confortável, né, com uma manutenção mais adequada, então você faz por deliberação, tá? Então tomem cuidado com esse dispositivo, porque às vezes alguns alunos associam a ideia de que se é mais valioso, pode ser aceito. Não, ela está se referindo não a deliberações, mas à obrigação em si, ok? Inexistência de obrigatoriedade de receber pagamento parcial. Aqui é muito tênue o estudo, justamente porque se você se obriga a realizar uma prestação, ela tem que ser cumprida na totalidade, tá? E aí o artigo 314 a 316 vai trazer as consequências caso a obrigação seja cumprida parcialmente, tá? Então, ela vai trazer a ideia de que nem o devedor deve aí receber, pagar, né? Se assim não ajustou, né? Receber de forma parcial, tá? No caso de dívida em dinheiro, deve ser paga no vencimento, e esse artigo também ele é muito importante, porque é o artigo que expressa, ó, que as dívidas serão pagas em moeda corrente, valor nominal, tá? Porque muitas vezes você, como credor, pode exigir que o pagamento seja feito em dinheiro, moeda corrente, valor nominal. Então, muitas vezes a gente chega num posto de gasolina e vê lá, não recebemos cheques. Por quê? O artigo 315 afirma que o pagamento, forma de pagamento é em moeda corrente, valor nominal. Tá? Então, mas eu quero pagar em cartão. Não recebemos em cartão. Mas eu vou chamar a polícia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não pode.
Conforme a lei, a forma de pagamento é moeda corrente, valor nominal. Claro que os empresários e os comerciantes acabam adotando outras modalidades de pagamento, mas o devedor tem que estar ciente que o modo correto, determinado por lei, é em moeda corrente, ok? E, por final, o artigo 316 vai trazer a possibilidade de convencionar o aumento progressivo das prestações quando sucessivas, tá? Importando aqui os acessórios por conta de correção monetária, né? E para não perder, né, o valor econômico daquele valor, né, da própria importância, se for em dinheiro. A gente também vai tratar desse tema nas próximas aulas, da valoração da prestação, para que quando, ao final, a dívida não se torne inócua, ok? Dando sequência, a gente já está, né, meando aí a finalização desse tema de pagamento, só faltam mais 6 slides, a gente vai depois fazer um intervalinho e voltar para falar dos pagamentos indiretos, tá? 317 vai dizer que, quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e do momento em que a execução é cumprida, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte de modo a assegurar quanto possível o valor real da prestação. Então, ele nem quer fazer com que a parte sofra uma onerosidade excessiva, mas também não quer que haja ali uma variança cambial, né, de modo que as parcelas, ao final, não tenham mais valor. Né? Por isso que a gente vai ver nas próximas aulas que poderá haver o uso da teoria da imprevisão, né, para fazer a correção dessas parcelas, acréscimo de multa, né, mas desde que ela multa moratória aqui, mas desde que não seja excessiva, a gente tem hoje pelo Código de Defesa do Consumidor, na relação de consumo até 2%, né, da prestação, só quando acontece contratos privados é que pode haver a atribuição de multa de 10%, 20%, tá? Abusividade em contratos bancários, onde eu tenho lá juros sobre juros, tabela que geram, né, exponencialmente o acréscimo, né, dessas prestações. Então, tudo isso, indexação, né, por vias, né, que avaliam, né, o valor de mercado, como também, por exemplo, fazer correção pelo valor do dólar, pelo preço do soja. Então, todos esses temas a gente vai tratar nas próximas aulas, quando nós falarmos desses acessórios ao valor principal, ok? Eu só trouxe aqui para vocês casarem esse estudo com o que o artigo 317 está nos trazendo, ok? Conversão em moeda estrangeira, que no caso do dólar, né, que tem aumentado aí nessas últimas datas, né, então é preocupante, sim, né, e a gente vai falar disso na próxima aula também. Então, vou deixar aqui, né, algumas convenções podem ser consideradas nulas, tá, e a gente vai falar disso na próxima aula. Como instrumentar essa quitação, né? Então, aqui também vai um tema muito importante, que o devedor que paga, quita, regulariza a sua condição, ele pode reter o pagamento até que lhe seja dado um termo de quitação. Turma, quitação é documento essencial para provar que o pagamento foi feito, tá? Então, vamos supor, eu tenho 5 parcelas, já fiz o pagamento da primeira, estou indo para o vencimento da segunda. Só que se eu não recebo a quitação da primeira, eu posso reter as prestações seguintes? Posso. Então, eu notifico o credor e digo a ele, é necessário haver a entrega, né, a documentação
de que foi efetuada a primeira parcela, sob pena de não ser mais efetuada as seguintes, né? Até porque sem o recibo, como é que depois eu vou provar que eu fiz o pagamento da parcela, da primeira parcela? E mais, sem o documento que comprova esse pagamento, o credor pode me exigir novamente, eu vou pagar 2 vezes. Por isso que a gente tem acreditado, quem paga mal, paga 2 vezes. Um requisito, né? Quais são os requisitos que deve compor, então, esse recibo, esse instrumento? Então, ele tem que constar a espécie da dívida, o nome do devedor, né? A quem este pagou, o lugar, o tempo e a assinatura. Então, geralmente, no recibo vem lá, né? Na data de hoje, afirmo que recebi de fulano de tal a importância de tantos reais, né? E aí vem São Paulo, né, o lugar, a data em que esse pagamento foi efetuado e a assinatura do credor. Então, o recibo é um termo muito simples, em 4 linhas você consegue compor todos esses elementos, ok? E o parágrafo único vai dizer que, ainda sem os requisitos estabelecidos, o documento pode sim valer, né, para a quitação, se os seus termos, as circunstâncias haviam sido, né, paga a dívida. Vocês já ouviram, né, falar de que aqueles documentos, aquela fichinha que é retirada nos caixas eletrônicos, comprovante de depósito, eles podem valer como recibo, como prova de pagamento. Então, se no documento constar que esse comprovante ele é recibo, ele é prova de pagamento, não há necessidade de pedir um recibo próprio, tá? Com base com aquele documento, você já, por circunstâncias, pode constituir forma, né, prova de pagamento, ok? Então, turma, finalizando agora, já seguindo para os temas finais, a gente vai falar então da forma, né, que a quitação ela vai ser efetuada. Os artigos 321 a 324 vai trazer informações aí com relação a essa quitação, né? Então, esclarecendo aí primeiramente que o devedor pode exigir, né, a retenção aí do pagamento, ele também pode, se houver, por exemplo, pagamentos periódicos, né, que a quitação da última estabelece, até prova em contrário, presunção de estarem solvidas as anteriores. Então, vamos supor, eu tinha 10 parcelas, eu estou na 8ª. Quando eu recebo a quitação da 8ª, significa que as anteriores estão quitadas, tá? Sendo a quitação do capital sem reserva dos juros, esta presumem-se pagos. Aqui a gente vai ver também na próxima aula que quando na dívida eu vou dividir, né, o valor do principal e o valor dos acessórios, tá? Então, eu vou quitar primeiro o quê? Eu vou fazer a quitação, sendo a quitação, por exemplo, do capital, permanecem os juros, né? Então, caso eu faça o pagamento dos juros, prevalece o capital. Então, os juros é a primeira, né, o primeiro ponto que é pago, né? Eles se presumem ser pagos em primeiro lugar, justamente para que não reste aqui resíduo e esse pagamento se torne, né, juros sobre juros e aquilo fica exponencial, tá? Então, a gente vai ver também esse tema na próxima aula. E, por fim, né, que a entrega do título ao devedor presume que o pagamento foi efetuado. Afinal de contas, o devedor não vai estar com o recibo em mãos se ele não fez o pagamento, tá? Então, tomar bastante cuidado com essa característica e podendo aí, no prazo de 60 dias, o credor
o devedor aí no caso, a provar, né, que essa operação aí não foi efetivada, ok? Aqui no caso, a despesa com o pagamento do devedor, né? No caso, presumem essas despesas com o pagamento é do devedor. Essas despesas, quem assume é o devedor. Então, quem vai assumir a despesa para pagar é o próprio devedor. Então, se ele teve que viajar até não sei aonde para efetuar o pagamento, é por conta dele. Se ele teve que. Nós estamos falando de um cumprimento de obrigação, né? Então, se ele teve que fazer a entrega da coisa, esse transporte para levar a coisa até o lugar de entrega para o credor, fica por conta do devedor. O que ele tem é que honrar este cumprimento na forma como foi convencionada. E toda e qualquer despesa fica por conta deste, tá? O lugar do pagamento, tá? A gente só vai terminar para falar do lugar e do tempo. O lugar do pagamento, ele é ajustado aqui no domicílio do devedor. Turma, essa aula, esse slide ele é muito importante. Por quê? O domicílio do devedor, ele é, por regra, o local do pagamento. Não é, muitos alunos falam, não, mas como cabe ao credor receber, não seria no domicílio do credor? Não, turma. É o credor que vai bater na porta do devedor e exigir o pagamento. Era uma regra que veio ao longo dos anos. Historicamente, o credor ele tem esse hábito de ir até o domicílio do devedor e exigir que o pagamento seja efetuado, tá? Então, não confundam, porque pode ser objeto, isso despenca na OAB, despenca em concurso, porque geralmente o aluno também faz essa atrapalhada e troca, né, esse local de pagamento. E eu vou sugerir aqui para vocês, na verdade a gente faz só essa interligação para que o aluno, né, fique aí com a recordação de uma cena que faz com que todos nós tenhamos aí essa visão de que o credor cobra o devedor em seu domicílio. Tem uma passagem, né, e quem é adolescente, quem é mais antigo e vivenciou aqueles programas que passavam no SBT, do Chaves, né? Aquele programa mexicano que passava lá no SBT, a gente tinha o costume de ver o seu Barriga cobrando, né? O personagem, né? O seu Madruga, em casa, né? E ele era o cobrador, ele chegava na vila, né? Cobrava o aluguel do inquilino. Então, essa figura que é um personagem, mas que participou, né, da vida infantil de todos nós, é uma figura emblemática para a gente recordar justamente dessa condição que o código, essa imagem que o código, né, mantém, de que o credor deve ir até o local do domicílio do devedor, bater na porta e cobrá-lo. Esse é o lugar, em regra, se não houver nenhum outro vínculo, nenhum outro trato entre as partes, este é o local designado por lei, ok? Na sequência, então, a gente vai tratar de que pode haver que haja 2 ou mais lugares, e aí, nesse caso, o credor pode escolher, né? Então, vamos supor, se o devedor tem 2 residências, ele tem a residência e o trabalho, então ele tem vários endereços, aí o credor pode escolher em qual deles deseja fazer essa cobrança, ok? Efetuar aí o pagamento. Se o pagamento consistir na tradição de um imóvel,
ou em prestações relativas a imóvel, o lugar é no local do bem. Se o pagamento, né, não se efetuar no lugar determinado, poderá o devedor fazê-lo em outro, sem prejuízo ao credor, tá? Mas no caso de haver motivo grave, então ele foi hospitalizado, ele quer fazer o pagamento no hospital, tudo bem, desde que não haja aí prejuízo para o credor. Se o pagamento reiteradamente, atos repetitivos, reiterados, a prática repetitiva de um ato, é feito em outro lugar, faz presumir a renúncia do credor ao que estava previsto no contrato. Então, ele previu que seria efetuado no domicílio do devedor, mas eles deslocam esse local de pagamento e passam a fazer diretamente no domicílio do credor. Então, no momento que acontece 1, 2, 10, 20 vezes, né, esse ato, houve, então, faz presumir que houve a renúncia, então eles adotaram um novo local para o pagamento, ok? Por fim, a gente vai falar do tempo do pagamento. Qual é o momento em que a dívida vence e que ela deve ser honrada, né? Então, o tempo, né, do pagamento é aquele contratado, né, aquele ajustado, como sendo o vencimento. Mas eles podem, né, exigir imediatamente quando vencida, né, a época do pagamento. Então, aqui pode o credor exigir nesta data do vencimento, ok? E no caso da dívida, né, as obrigações condicionais são aquelas obrigações com condição, né, mediante a realização de um comportamento. Também aqui para o implemento, deve ter, primeiro dar ciência ao devedor de que ele tem que cumprir aquela condição portanto, para que ele possa ter ciência que para ele realizar a obrigação, ele tem que cumprir uma dada condição, ok? O 333 vai trazer uma regra bem peculiar, que o credor assistirá o direito de cobrar a dívida antes do vencimento. Professora, como assim? Pode cobrar a dívida antes do vencimento? Sim, o artigo 333 traz 3 exceções. Turma, não é fazer opção, não é opcional. A gente tem que pensar que a regra é o 331, e na época do pagamento, no vencimento. O 333 é uma regra de exceção. Poderá ser cobrada antes quando, no caso de falência, no caso de concurso de credores, no caso de havendo bens hipotecados e empenhados, forem penhorados em outra execução, ou se cessarem ou tornarem insuficientes as garantias fidejussórias reais, né? E o devedor intimado não reforçar essas garantias que foram dadas, né, e que se cessaram, ok? Então, tomar muito cuidado com o artigo 333, porque ele até vai acrescentar, né, se for débito solidário, passivo, não se reputará vencido quanto aos outros devedores. Então, se um devedor só faliu, só a este é que o vencimento pode ser cobrado antecipado. Para os demais, não. Então, percebam que é uma exceção muito peculiar e que tem que ser tratada só nessas 3 hipóteses. Não pode haver aqui uma interpretação extensiva, ok? Tudo bem, turma, com esse tema? Tranquilos? Vou dar um minutinho de intervalo, só para a gente tomar uma aguinha. Eu, no caso, né, vocês tomem aí um cafezinho para dar uma descansada. E daqui 2 minutinhos eu vou retomar com as modalidades indiretas de pagamento, ok? Então, enquanto vocês vão lá tomar um cafezinho, eu já vou colocando o material da próxima, né, da continuidade da nossa aula, ok? Até já!
bem. E agora sim, retornamos. Depois de uma aguinha. Afinal de contas, a garganta da professora não aguenta 2 horas, né, de aula sem tomar uma água. Tudo bem até aqui, turma? Então, com relação ao pagamento, a gente falou muita coisa que é normal, é costumeiro, quem faz o pagamento, a quem ele é dirigido, o lugar, a forma e o tempo, né? Então, todas essas condições fazem parte aí do pagamento. Algumas falas são costumeiras, uma outra aí eu trouxe alguma novidade, mas quem já milita, né, na área comercial, conhece, sabe que eu só repeti aquilo que vocês já sabiam, ok? Então, é um tema muito fácil, muito simples, o aluno não tem aqui grandes inovações, basta ele visualizar o cenário de qualquer comportamento, né, de qualquer aquisição, forma de pagamento, aí, condição de pagamento, para que ele possa responder esses temas, tá bom? Então, passaremos agora para o estudo do pagamento ainda, mas dos pagamentos indiretos, né, atos de anormalidade. Eu trouxe aqui, né, na continuidade desse slide, tem um organograma que eu acho muito interessante para que vocês possam visualizar. Eu gosto muito dessa visualização do aluno com relação ao tema estudado. Eu vou compartilhar o slide com vocês, já vou deixar ele aqui maior, para vocês poderem enxergar. Ó, então, a gente está tratando do tema de adimplhamento, cumprimento da obrigação, que vai gerar a extinção da própria obrigação. Então, no momento que eu cumpro aquela prestação, a minha obrigação se extingue, ok? Então, eu tenho lá o chamado pagamento, que nós acabamos de estudar, é o pagamento direto, quando o devedor ou um terceiro interessado ou não interessado faz o pagamento da dívida em nome deste ou em nome próprio, ok? Nós vamos ver agora o chamado pagamento indireto, que também é um ramo aqui, ó, da obrigação, da extinção da obrigação. Vamos ver as formas anormais, que é o chamado execução forçada e quando acontece algum ato, né, dessa condição, né, a perda do objeto, a prescrição, tá? Então, vamos tratar essas formas de pagamento, né, que se dá ou de forma indireta ou através de formas anormais, ok? Então, começaremos, turma, com o chamado, né, pagamento direto, que é o que a gente acabou de ver. Então, o devedor, ele cumpre a prestação diretamente ao credor. Pode ser este devedor ou um terceiro interessado que o faz, tá? Por um representante, né? E a gente viu que tanto o devedor pode se fazer representar por um terceiro, quanto o credor também pode se fazer representar por um terceiro, tá? Que é o chamado credor putativo ou através de um representante legal, advogado, ou a quem ele outorgue uma procuração. Onde é que é pago essa prestação? Então, nós vimos que a dívida, em regra, ela é querável, ou seja, o credor, ele cobra o devedor em seu domicílio, né? Porque, afinal, o credor quer receber, então a dívida é querável, ok? Então, raramente pode acontecer o inverso, mas desde que haja convenção entre as partes, né? No caso do devedor, ir levar o pagamento, né? Realizar o cumprimento no domicílio do credor, é a chamada dívida portável, ok? Há também, né, a indagação quando se paga. Então, essa prestação ela é paga no vencimento, se assim não houver exigido outra, né, podendo ser antecipada, naqueles casos do artigo 333 que a gente acabou de ver. E, por fim, né, a característica de que
o que se paga é aquilo que foi convencionado, determinado, né, entre as partes, ok? Então, por isso que é necessário haver aí o termo de quitação como forma de justificar que aquele pagamento foi efetuado, ok? Já na consignação, ela já é um pagamento indireto, tá? Na consignação, nós falamos que ele é um meio indireto de você exonerar, cumprir a obrigação. Por quê? Porque no caso do devedor, ele passa a constituir uma dupla característica, ou seja, ele é, ao mesmo tempo que na consignação, para que ele possa se exonerar, ficar livre, ele tem que efetuar pagamento, né, realizar o cumprimento da prestação. Mas ele não sabe a quem ele efetua esse cumprimento. Olha lá no nosso slide, então, ponto de interrogação. Quem é o credor? Então, ora, o credor ele não pode ser identificado, ou ele não pode ser localizado, ou não quer, ele sabe quem é, mas ele se recusa a receber, ou vamos supor, o credor é uma pessoa incapaz, mas não informa quem é o seu tutor ou pai ou curador, né, representante legal, responsáveis legais ou curador. Ou se houver aqui um litígio sobre a causa, né, sobre o objeto, tem uma causa sobre esse objeto, ele fica na dúvida se ele deposita em juízo, se ele deposita no banco. Então, percebam, existe uma série de elementos aqui que impede, ele quer pagar, mas ele não sabe a quem, como, onde, né? Algumas dessas questões estão à frente. Então, aí surge a ideia da consignação em pagamento. Qual é a solução? A solução é, havendo qualquer uma desses entrames, né, que impedem ele de efetuar naturalmente a dívida, ele vai fazer de forma indireta, ou seja, ele vai efetuar o pagamento em depósito judicial quando ajuizada uma ação denominada consignação em pagamento. Então, ele promove uma ação onde ele consigna, ele estabelece o pagamento junto àquele juízo. Isso para a segurança de que aquele na qual o juiz chama para receber o pagamento dará a esse devedor a quitação segura, né? Porque, como nós dissemos, aquela frase, quem paga mal, paga duas vezes. Então, é melhor eu pagar ao juiz e este vai estabelecer quem deve receber o pagamento e eu vou ficar livre, eu, devedor, eu vou ficar exonerada daquele liame obrigacional, tá? Então, eu tenho dois requisitos, pode ser no âmbito subjetivo, né? Ter aí o credor ou um representante, né? Ter dificuldade em dirigir-se a este, ou o pagamento deve ser feito aí pelo devedor, pelo seu representante ou terceiro. Então, eu tenho, no âmbito subjetivo, ó, essa faixa amarela aqui, ó, né? Então, eu tenho o devedor de um lado, tenho o credor na qual eu não conheço. Então, eu preciso alcançar essa prestação de um polo para o outro polo. E, por outro lado, só que eu não sei quem é, né, quem está no outro polo, né? Eu tenho dificuldades em identificá-lo. Ou o problema pode ser com a própria prestação, né? Eu não consigo identificá-la, eu não sei como realizá-la. Então, pode ser um problema subjetivo ou pode ser um problema objetivo que impeça o devedor de cumprir naturalmente esse pagamento ao credor. Por isso que ele faz em consignação, através de uma ação denominada consignação, em que ele faz o depósito não para o credor, mas para o juízo da causa. Tudo bem, turma? Dando então sequência, agora a gente fala da chamada subrogação. O
que é a subrogação? Na verdade, é a substituição, né, nos direitos creditórios por um terceiro, tá? Esse terceiro, ele pode ser posto na figura do credor, seja em decorrência de lei ou em decorrência de vontade das partes. Então, o terceiro passa a assumir, né, esse direito. Nessa qualidade, então, o devedor não pagará mais ao credor primitivo, mas sim para esse terceiro que se subroga, que se coloca no lugar do credor original, ok? Então, se aplica as mesmas regras lá da seção de crédito, matéria da aula passada. Na próxima modalidade, turma, é a chamada imputação. Professora, o que significa imputação? Imputação é forma indireta de pagamento? É. Imputação, turma, é uma operação, olha lá, em que o devedor de 2 ou mais débitos da mesma natureza ao mesmo credor indica a qual delas, né, essas prestações, ele está efetuando o pagamento. Então, veja lá, imagine que o credor aqui é um banco e o devedor seja a pessoa física, que na conta bancária criou 3 empréstimos junto ao banco, fez 3 financiamentos. Então, o que é imputar? Imputar é informar ao credor qual das prestações que ele está cumprindo, tá? Isso porque pode querer o devedor pagar uma antes da outra. Por exemplo, ele pode querer pagar a mais cara, a que gera para ele mais débito, a que gera para ele mais encargo. E o banco, muito esperto, pode não querer repassar, né, o pagamento àquela que ele está indicando. Então, para que ele indique de forma correta qual das dívidas ele quer pagar primeiro, ele vai fazer através da chamada imputação, ok? Então, imputar é uma regra em que o devedor escolhe qual dívida quer efetuar. Se não fizer o credor, né, ele pode, né, fazer essa escolha. Agora, pode o credor consignar no contrato que a escolha é por parte do credor. Então, por isso que muitas vezes a pessoa paga a dívida, paga a dívida, paga a dívida e ela só aumenta. Porque às vezes quem faz essa escolha é o credor. E ele vai escolher, muitas das vezes, a prestação que tem menos onerosidade, tá? Então, tomem cuidado nesses ajustes bancários, justamente para que haja proteção do consumidor e ele possa escolher qual das prestações ele deseja, né, quitar em primeiro lugar. Agora, se ambos, né, não se manifestarem, a lei também pode indicar. E a lei vai dizer o seguinte, ó, primeiro se liquida os juros, depois as dívidas líquidas e vencidas, e por fim as mais onerosas, tá? Então a lei vai determinar essa relação aí do que deve ser pago em primeiro lugar, ok? Dação em pagamento. Professora, já ouvi esse termo, dação em pagamento. É assim mesmo? Dação tudo junto? Sim. Na verdade, dação é esse ajuste em que o credor aceita receber coisa diversa daquela avançada. Professora, então quer dizer que o devedor, ele vai dar em pagamento um bem, uma coisa no lugar de outra? Sim, mas desde que o credor assim aceite, tá? Então, qual é o requisito? Primeiro que a dívida já tem que estar vencida. Tem que ter aí o ânimo em resolver e solucionar essa dívida. Como há uma diversidade com relação ao objeto, pode o devedor optar por uma outra prestação, mas desde que o credor concorde. Então, vamos supor, eu devo 20 mil reais e eu tenho um carro no valor de 20 mil. Como eu não tenho a importância para pagar ao credor, eu sugiro diversificar. Olha, ao invés de eu dar 20 mil em dinheiro, o senhor aceita 20 mil
em um automóvel? Se ele concordar, eu dou em pagamento o meu bem e a dívida fica quitada. Tudo bem? Agora tem que tomar muito cuidado, porque no ato de dar o bem, pode acontecer a chamada evicção. E a evicção é a perda total desse objeto em razão de uma ordem judicial, tá? Então, tem que haver um cuidado de quando receber o bem, haver aí um levantamento de certidões, né? Um histórico daquele bem, das atribuições com que o devedor está entregando este, para que o credor perca, né? Não perca esse bem e fique a vir navios, ok? Na sequência, a gente vai falar da novação. Nossa, professor, o que é uma novação? Como diz o nome, né? É novar, é trazer uma obrigação nova, extinguindo a anterior, tá? Então, olha lá, o que está em clarinho aqui era a dívida inicial. O devedor devia uma prestação X para o credor. Eles encerram essa primitiva relação jurídica e cria uma nova, em que o devedor agora deve uma prestação Y para o credor, ok? Então, pode acontecer de haver um novo devedor, um novo credor, né? Pode-se fazer substituir aqui por cessões de crédito, cessões de débito, né? Ou surgir também uma nova prestação, né? Aí, como é que ela vai ser fundamentada, né? Essa inovação, como é que ela vai ser, então, constituída, caso ela venha a ser realizada de forma diferente daquela que foi contratada. Então, primeiro eu tenho que ter uma obrigação anterior que se faz substituir por uma nova, tá? Tem que ter esse elemento novo, porque se não houver mudança real no polo ativo, ou no polo passivo, ou na própria prestação, não há que se falar em inovação, tá? Então, vamos supor, a dívida era de A e B, eles permanecem. E a dívida que era de 20 passa a ser corrigida e hoje soma 25, isso não é inovar, né? Na verdade, não está havendo aqui inovação, só está havendo um reajuste, né, dos acessórios, tá? Então, para que haja inovação, ou as partes devem ser alteradas, o objeto da prestação também tem que ser alterado, tá? Então, tomar bastante cuidado que paralisação de juros, né, extinção de todas as garantias, perda do benefício ao devedor, aí sim, né, isso pode ser gerado aí alguns efeitos no caso de inovação, tá? Então, por isso que muitas vezes nos contratos a gente tem alguns termos assim dizendo qualquer novo ajuste entre as partes, qualquer ajuste diferente do contrato entre as partes, não caracteriza inovação. Porque quando a gente fala em inovação, turma, todas essas consequências elas podem vir à tona, né? Então, a paralisação dos juros, a extinção das garantias, a perda de alguns benefícios. Então, muitas das vezes as partes não querem, ao novar, perder esses aspectos do contrato primitivo, tá? Que, veja, olha, com o xizinho, o contrato primitivo deixa de existir. E se aqui previa uma garantia, no contrato novo, não vai existir aquela garantia. Então, pode haver, sim, na novação, algumas perdas relevantes para as partes. Por isso que a novação ela é muito cuidadosa, tratada com muito cuidado nas relações comerciais, muito pouco utilizada, tá? Compensação, aí está um termo, né, uma modalidade muito usada, né? E aqui a gente está falando justamente de quando duas ou mais pessoas são ao mesmo tempo credor e devedora uma da outra, né? Então vamos supor, A é devedor de B, mas, ao mesmo tempo, A também é credor de B.
Ah, como assim, professora? Então, acontece, por exemplo, de ser, né, devedor de uma certa importância, porque ele é comerciante e ele fez aquisição lá para a mercearia dele, né, de determinados produtos. Mas, ao mesmo tempo, ele realizou uma prestação de serviço para B e ele, na qual B se compromete a efetuar um determinado pagamento. Ah, então veja, a princípio é devedor de uma certa prestação, mas ao mesmo tempo tem o direito de receber uma determinada importância de B. Então, o que eu posso fazer com essas duas negociações? Eu posso aproximá-las a ponto de compensá-las. Se A deve 1.000, mas tem o crédito de 500, eu faço uma subtração, né, dessas prestações, de modo que agora o devedor só deve 500 a B, tá? Então, para que o valor, né, a prestação não fica circulando aqui, é possível, então, se fazer a compensação. Essa compensação, ela pode decorrer de lei ou ela pode ser convencionada entre as partes. Então, ela vai ser fundamentada na lei quando são débitos recíprocos, quando houver liquidez dessas dívidas, isso é muito importante, porque se uma dessas prestações for ilíquida, eu não posso compensar uma com a outra. Então, se eu tenho aqui uma prestação líquida, R$ 1.000, mas a outra ainda precisa ser liquidada, eu não posso compensar uma pela outra, tá? Desde que também haja, né, falta de estipulação entre as partes, excluindo a compensação, porque se houver em algum documento formalizado entre as partes o impedimento desse ato, não vai se poder fazer através de compensação. E também desde que não haja prejuízo para terceiro, tá? Porque se terceiro tinha aqui, né, a possibilidade de receber uma dessas prestações ou cumpri-la de forma diferente, não poderia, através da compensação, impedir que terceiro, né, ou gerar prejuízo para terceiro, tá? E, por fim, tem que se seguir as regras aí de imputação, que a gente já viu. Então, pode sim o devedor escolher, né, qual das prestações que ele pode querer compensar, tá? Então, isso é mantido a favor do devedor. Pode também ser convencional, caso as partes assim escolham, ou pode ser judicial, caso o juiz determine no processo. Então, é possível compensar esses pagamentos, essas dívidas, ainda que no processo. Tudo bem? Modalidade, turma, ela não é muito comum, mas ela pode vir a acontecer, que é a chamada confusão. É quando o credor e o devedor se confundem na mesma pessoa. Ah, professora, como assim? A aglutinação dessas figuras de crédito e débito? Sim, acontece de uma forma mais pitoresca, e eu trago aqui um exemplo, no caso de morte do credor, na qual o devedor era o seu herdeiro. Então, vamos supor, o pai que empresta dívida, né, que faz uma dívida com o filho, e aí, havendo a morte deste, o filho passa a ser herdeiro e passa a assumir essa qualidade. Ou no caso de marido e mulher, né, que tinham dívidas antes de se casarem, e ao contrair as núpcias, ocorre a comunhão de bens, portanto, tanto marido quanto mulher passam a ser credor e devedor um do outro, tá? Então, fica confuso, né? Qual é a parte que eu tenho que pagar e qual a parte que é minha, né? E aí o bem sendo comum é dos dois, não tem como fazer essa divisão, ok? Então, a gente tem aqui a ideia de haver aglutinação, a mesma pessoa configurar como credora e devedora, tá? E pode ser na espécie total ou parcial, tá? Pode ser com relação a toda a dívida ou apenas uma parte da dívida. Então, isso acontece mais na herança, quando, por exemplo, o devedor era o pai e devia a todos, né,
devia em especial a um filho, né? Então, havendo o falecimento desse devedor, este filho passa a receber a sucessão do pai. Então, ele passa a ser agora devedor da própria dívida que ele teria que pagar a si mesmo, ok? Tudo bem? A transação e o compromisso. Vocês já ouviram falar desse termo transacionar? Ele é um negócio bilateral, as partes fazem concessões mútuas e constituem novas formas aí de extinção de obrigação. Já no compromisso, as partes não têm aí concessões, na verdade, elas se submetem, né, a controvérsias jurídicas, tratadas aí por árbitro, mediador ou até mesmo pelo próprio juiz. Então, no acordo, as partes ficam vinculadas aí, ficam mantidas por um terceiro intermediador que vai estabelecer como o acordo vai ser constituído. Na transação não há a figura desse terceiro intermediador, as partes negociam diretamente, ok? Remissão de dívida, né? O que é remir? Remir, turma, é perdoar. Tem que tomar bastante cuidado que é remissão com dois S. Remissão com dois S significa remissão, significa perdão, tá? Quando que o devedor perdoa, quando que o credor perdoa o devedor? Então é por deliberação, né? Ele se sente ali gracioso e, portanto, deseja a extinção da obrigação. Então, é um ato de deliberação, tá? Tomar muito cuidado, claro que é uma situação muito difícil também de acontecer, geralmente os credores não perdoam, né? Mas pode acontecer de, em determinados casos, haver aí o perdão e, portanto, a dívida jamais poderá ser cobrada, porque ela se extinguiu. Esse é o efeito principal da remissão. Agora a gente vai falar do modo de extinção por meios anômalos, né? Que acontece quando, pela prescrição, pelo caso fortuito e força maior, ou por uma condição resolutiva ou termo extintivo. Então, a gente tem a seguinte situação: a dívida vencia em uma data específica, deixou-se escoar um prazo para que a dívida fosse exigida. Portanto, houve a chamada prescrição, né? Procrastinou no tempo, houve uma inércia por parte do credor, portanto, não pode mais cobrar dívida que deveria ser cobrada em um determinado período de tempo. Né? Então, a prescrição é a perda do direito de ação, é a perda do direito de você exigir o cumprimento, porque escoou o prazo legal, tá? Então, extingue por... Agora, claro, tomar bastante cuidado que aqui há uma extinção da pretensão. Se o devedor quiser pagar, ainda que prescrita a dívida, o credor, ele pode? Pode, tá? Então, aqui tomar muito cuidado, porque acontece a extinção sem o pagamento. Mas se o devedor quiser pagar, ele pode, tá? Então, tomar muito cuidado que prescrição é a perda do direito de exigir, mas ele pode, o devedor, querer honrar, né? Até por moralidade, ele pode querer ainda assim o fazer. É raro também acontecer isso, mas, né, a gente sabe que aí tem empresas de cobrança que forçam as cobranças mesmo com dívidas prescritas, né? E tem muito devedor que ainda assim paga e liquida a dívida, tá? Caso fortuito e força maior, são acontecimentos inevitáveis, né? No caso de força maior, podem ser previstos, né? Como acontece com chuvas, terremotos,
mas não pode ser evitado, tá? Então, nessa circunstância, também ficaria impedida a execução da obrigação. E, por fim, vocês já estudaram o negócio jurídico, quando acontece para a eficácia do negócio jurídico, pode acontecer do negócio ser constituído com condição ou termo. Na condição, realizando o cumprimento daquele ato, o negócio jurídico se resolve, né? Ele fica, então, subordinado a esse cumprimento futuro e incerto. Então, o pai que, por exemplo, promete ao filho, se você passar na faculdade, darei um carro, né? Como condição para você poder, então, cumprir, desde que você cumpra, então, toda a faculdade e encerre com o diploma. Então, ele dá uma condição, desde que o filho cumpra essa condição, que é um evento futuro e incerto, haverá, então, a extinção, se resolve aquele negócio jurídico. Agora, também pode acontecer de existir um termo, né? Um prazo, uma data fixada para que a obrigação seja cumprida. Então, pode ser um evento futuro e incerto. O pai, por exemplo, agora que promete, né, faz aí vamos fazer um outro exemplo, estipula uma obrigação e, para isso, né, determina um determinado prazo, né, determina aí uma vinculação com o prazo, né? Então, o pai que, por exemplo, cede um automóvel ao filho, né, até que ele arranje um novo emprego. É uma data incerta, né? Então, até que ele arranje um novo emprego, ele fica com o bem. Tendo esse novo emprego, a obrigação se encerra. Tudo bem? Então, os exemplos sempre nos ajudando aqui a fazer o acompanhamento do tema. Por fim, a gente fala da execução forçada. Forçada por quê? Claro que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Mas o Estado, ele pode forçar o cumprimento da lei. E por isso ele vai realizar esse ato através da ação judicial, execução judicial. Execução de forma genérica, que é exigir o cumprimento, mas quando de forma específica, exige aquela prestação convencionada. Então, pode, através de medida judicial, cumprimento, né, de sentença, execução extrajudicial, o juiz exigir o cumprimento de dada obrigação prometida, né, a prestação prometida nos moldes como foi convencionado. Tudo bem? Então, o Estado é que detém esse exercício jurisdicional de exigir o cumprimento através de ação de execução. Então, a gente dá término, né, a esse tema, e eu vou chamar a atenção aqui de vocês, que a partir, então, de agora, o que eu vou combinar com a turma? Hoje, nós tratamos em específico do tema de pagamento direto e indireto, né? Pagamento direto, indireto e anormal. Nós falamos de extinção como um todo da obrigação, ok? E, portanto, demos fim a esse tema de obrigação. Na próxima aula, a gente vai falar das consequências do inadimplemento, juros, mora, né, acréscimos legais. Então, para a gente fazer um marco do que a gente trabalhou até agora, hoje eu vou disponibilizar para vocês novamente uma bateria de exercício para que vocês possam complementar tudo o que nós estudamos hoje realizando essa atividade. Ela também vai ser uma atividade pontuada, só que vocês vão ter aí uma semana para poder realizar essa atividade, até semana que vem, tá bom? Tranquilos, turma? Sei que foi muita informação, mas vocês vão ver
que a matéria não é densa, é uma matéria que vocês já têm o costume, pagamento faz parte do nosso dia a dia, então leiam os artigos, façam acompanhamento aí do material e respondam às questões que eu vou já disponibilizar, né, o link pelo Forms, assim vocês não precisam me enviar, basta entrar no link e realizar as atividades que automaticamente elas serão enviadas para mim, ok? Turma, alguma dúvida, alguma sugestão, comentário? Posso dar por finalizada a aula? Pode. Então, vou desejar aí um ótimo fim de semana, que todos tenham bastante saúde. Eu não estou ouvindo, estou vendo alguns alunos apontarem, mas eu não estou ouvindo. Alguém quer fazer algum comentário? Não, para mim tá tranquilo, professor. Tá me Oi, ouvindo? Rogério. Oi. Eu não estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Tranquilo, professor. Tá muito baixinho. E agora, tá me ouvindo? Pro? Não ouço. Tá me ouvindo agora? Bem baixinho. Eu tô te ouvindo. Bom. Você quer fazer alguma observação? Tô te ouvindo normal. Tá bom. Mas quer fazer alguma observação? Não. Tá. Se você precisar fazer alguma observação ou tirar alguma dúvida, se não quiser fazer por aqui, pode mandar pelo grupo. Eu vou encaminhar, então, o link do exercício, para que vocês, então, possam fazer aí os exercícios ao longo da semana. Tá bom? Desejo aí para vocês um ótimo fim de semana, né, que tenham bastante saúde e consigam acompanhar, dar continuidade aí às nossas aulas. Bons estudos para todos. Obrigada, até uma próxima.